Irmão Carlos Daniel está aí? Por favor, irmão Carlos Daniel. Irmã Larissa, por favor. Eu gostaria que vocês viessem aqui à frente, por favor. Vocês podem levantar a mão direita para a igreja? Os dois? Vocês dois, é os dois que vai levantar a mão direita para vocês. É os dois. Você está vendo alguma coisa no dedo deles ali? Mostra, Larissa. Mostra. Isso, fez assim, ó. Assim, aí, ó. Estão noivos, né? Se comprometeram. E ele precisa da minha oração, precisa da sua oração. Eu disse a eles que é uma das fases boas, mas uma das fases mais perigosas. E as nossas orações vão ajudá-los, né? Se Deus quiser, vamos ter um churrasco aí logo, né? Né, irmão Daniel? Aí, tá, compromisso, né? Já peguei a palavra dele. A Sinésia batendo palmas, né? Mas Deus proverá, né? Daí, vou te dar um conselho diante da igreja, bom para vocês. Sei que vocês têm família, e isso existe uma influência muito grande. Mas procura testemunhas cristãs para ir na sua certidão de casamento. Procura pessoas cristãs para serem testemunhas, tanto ela quanto ela. Eu sei que vocês têm famílias, mas procure na família pessoas que servem a Deus, tá? Isso dá uma sustentação muito grande. Converse com essas irmãs mais velhas, a irmã Larissa, que já casaram. Elas vão te dar grandes ideias para a preparação do seu casamento, viu? Conversa com ela. Conversa com esses homens aí, viu, irmão? Conversa com eles aí. Tem o Heron, tem outros aí, ó. Conversa com eles, tá? Troca ideias. Vocês podem ficar de pé, por gentileza, e levantar as suas mãos aqui para o altar. Senhor, aqui está a irmã Larissa e o irmão Carlos Daniel, assumindo esta responsabilidade. Tiveram um período de namoro e nesse período chegaram à conclusão que nasceram um para o outro. E agora, com a aliança, eles então fazem um pacto que manterão fidelidade para com o outro e para com sua palavra. Então, juntamente com a igreja, nós oramos pela fé dos dois, oramos pela conduta dos dois, pelo comportamento dos dois. Oramos que o Senhor os ajude e que eles atravessem esse período e que quando chegar o momento certo, como disse a sua palavra, tudo dentro do seu tempo determinado, os dois se casem, cumprindo assim, dando a César e a Deus o que é de Deus. Então nós oramos por eles, em nome do Senhor Jesus Cristo, e te pedimos a proteção divina. Amém, amém. Podem se assentar e mantenha-os em oração, né? E eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito, né? Eu mandei vocês sentar, né? Eu vou ter que pedir vocês para se colocar de pé, né? Eu judiei de vocês. Vamos nos colocar de pé. Duas escrituras, uma em Gênesis e a outra em Mateus 3. Estou falando sobre a velha natureza, herança dos pais. Tivemos a primeira parte hoje de manhã. Quero continuar. Não sei se eu consigo falar tudo hoje, mas está sendo filmado e depois vai ser colocado no YouTube. E assista a primeira parte, assista a segunda. Se eu conseguir terminar hoje, amém. Se eu não conseguir, domingo que vem a gente termina, se Deus quiser. Gênesis capítulo 1, verso 11, é a primeira escritura. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Agora, Mateus, aqui nós vimos sementes naturais. A segunda Bíblia, a primeira Bíblia é a astronomia, zodíaco, e a segunda é a natureza, e a terceira é a escrita. Agora, vamos ver aqui sobre semente pessoas. João falando
em sua pregação, no capítulo 3 de Mateus, a partir do verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumai de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Senhor, oramos que a Tua palavra seja acrescentada aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem assentar. Aos irmãos que estão tendo a oportunidade de nos ouvir, a nossa oração é que Deus te abençoe ricamente, que sua família seja ajudada e que a ministração da palavra possa realmente fazer uma grande diferença na sua vida e que esses ensinamentos possam ajudá-los a ter um crescimento espiritual. E o desejo do nosso coração é que esta palavra seja vivificada e que sejamos realmente ajudados em tempo oportuno, como ensina a palavra. Nós vimos aqui nesta manhã que cada criança, ela assume a natureza de seus pais e se conforma à concepção moderna de cultura, educação, religião, conhecimento, civilização, costumes e hábitos. Elas estão ligadas a isso porque esta é a herança dos pais, uma velha natureza. Desde pequeno, a preocupação é estudar, é aprender uma profissão, é ter uma faculdade e, na verdade, a vida toda é esses os princípios que a família traz. É isso que vem ensinando e, como eu já disse, eu repito, o fator espiritual, primeiro o reino de Deus e sua justiça, tem estado não em primeiro lugar, mas às vezes a quarto, quinto lugar. Se preocupa mais com os bens naturais, materiais, do que com a questão espiritual. Os gentios é mais ocupado nisso, são mais preocupados com isso. E cada criança que entra neste mundo é uma nova esperança que é trazida. Mas, à medida que crescem, os pais contemplam esta expectativa frustrada, pois suas velhas naturezas passaram para os seus filhos. E eles começam a contemplar a sua figura, começam a ver a si mesmo nos filhos, porque foi o que herdaram, foi o que foi inculcado, foi o que foi ensinado. E nós vimos também que sem uma mudança sobrenatural em nossas vidas, nós seguiremos a natureza de nossos pais. Vamos cometer os mesmos erros. Disse isso e repito, algumas irmãs e alguns irmãos que continuam cometendo seus erros que os pais cometeram. E os pais são os grandes professores e que nós deveríamos aprender com os erros deles e não cometer os mesmos. Mas serviria para nos imunizar e não repetir esses mesmos erros e não cometer essas mesmas falhas duras, aprendizados terríveis. Então nós precisamos de uma mudança e o único remédio para cada um de nós é nascer espiritualmente, é passar pelo processo de receber a natureza, a herança, a natureza do nosso Pai Celestial. E essa natureza do nosso Pai natural, ela precisa ser mudada, precisamos disso. E nós vimos isso que Jesus fala em João capítulo 3, necessário é nascer de novo. Há uma grande necessidade de passar por este processo. Na verdade, tem que se passar por este processo do novo nascimento.
Essa velha natureza precisa morrer, uma nova natureza, uma natureza sobrenatural. Precisa ser trocada na minha vida e na sua vida, para que nós não continuamos a cometer estes erros terríveis. Olha retratos da Bíblia, olha fatos da Bíblia de pais e mães que cometeram loucuras, e que os filhos cometeram loucuras. Se você for dar uma olhada na vida de algum pai, você vai ver que a mesma mentira que o pai cometeu, o filho cometeu. Dá uma olhada na vida de Abraão, quando ele negou que Sara era sua esposa. Vê lá Isaac. Dá uma olhada na Bíblia e vê se lá na frente não cometeu o mesmo fator. E nós precisamos entender isso. Nós temos uma Bíblia como exemplo para não cometer os mesmos erros. Então famílias, tribos e nações seguem e perpetuam naturalmente a natureza de seus antepassados. Conscientes. Observa a criação que se dá para os seus filhos, se não é a criação que seu pai e sua mãe te deu. E se eles falharam na sua criação, você quer cometer a mesma falha, cometer os mesmos erros. Então, irmãos, na mensagem Dores de Parto, pregada em 24/1 de 1965, eu disse de manhã, vou repetir, não estou lendo todo o parágrafo. Leia não só o parágrafo que eu estou citando, mas leia toda a mensagem. No parágrafo 43, agora o velho tem que morrer, o velho homem, a velha natureza, para que o novo nasça, para ter algo que dê à luz. Então tem que ter dores de aflição. Para um novo nascimento tem que haver dor, o velho tem que morrer. É muita coisa, irmão, irmã, que tem que morrer, que temos que abrir mão. Coisas boas, prazeres, lazeres. E são coisas boas que têm deixado boas pessoas fora do céu. Jesus disse em Lucas capítulo 17, que como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e ficaram para o lado de fora. E eram coisas boas que eles faziam. Assim também foi nos dias de Sodoma, comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam-se e davam-se em casamento, e foi destruído Sodoma e Gomorra com todos os seus habitantes. E eram coisas boas, e isso implica também na minha vida e na sua vida. Por isso, eu e você precisamos ter um encontro com a palavra. A palavra precisa estar em nós para não repetir isso, irmão. É sério. Dá uma examinada na sua vida, veja as birras que você faz, a cara feia que você faz, a bravura. Veja que às vezes as pessoas falam coisas pequenas, não é coisas agudas. A gente fica nervoso, a gente muda o semblante, a gente fica agressivo. Veja se o seu pai não fazia assim, se a sua mãe também não fazia assim. As crianças pequenininhas já estão ociosas, estão ansiosas. Porque a mãe é ansiosa, porque o pai é ansioso. E as crianças cometem os mesmos erros que a mãe cometeu. Eu tenho casos de mãe que aqui na igreja, batizada, ensinada, orientada, vivia uma vida errada, voltou a viver uma vida errada e incentiva a filha a viver vida errada. Porque a sua vida é uma pregação. Se essa mãe aí não é uma mãe que aconselha e mostra, olha filho, o que você está fazendo está errado, isso aqui está errado. Por quê? Porque no coração dessa mãe, o desejo é ela que queria fazer isso errado. O Mombrana disse isso. É a mãe que queria fazer aquilo. Ela gostaria, mas porque está velha não faz, então deixa a filha fazer, permite o filho fazer. Olha como as famílias estão divididas, porque o filho rebelde, porque a filha rebelde tem autonomia em casa. Ela faz o que quer, ele faz o que quer. Ela deveria fazer o que quer na casa dela, na casa dele, não na casa do pai. A casa do pai tem que ser respeitada, a da mãe tem que ser preservada.
Mas a falta de posicionamento do pai, a falta de posicionamento da mãe, por causa de uma velha natureza, porque não teve o processo do novo nascimento, consente com o pecado. E Romanos capítulo 1, versículo 32, a Bíblia diz que não é só quem faz, mas quem consente e os que tais coisas faz. A Bíblia diz que são dignos de morte. Mas a velha natureza é boa. Ela enraiza, ela passa para os filhos, vai para os netos, vai para os bisnetos, vai para a geração. Falta de quê? De um posicionamento desse pai, de um posicionamento dessa mãe. Abandona essa natureza do seu pai, abandona essa natureza da sua mãe, tem a natureza divina. Corta essa maldição, não deixa isso seguir não. Jesus Cristo veio na cruz do Calvário para quebrar esta maldição, para quebrar. A exemplo de Caim, o primogênito de Eva. Porque ele não era filho de Adão. O trabalho dele foi em metal, à base da tecnologia. Assim o povo de Caim se levantou. Eles descobriram todos os princípios tecnológicos da metalúrgica, das artes. E eles desenvolveram no fator da educação, no fator da engenharia, no fator da tecnologia, da civilização, e o que o homem considera como cultura e artes. E isso originou-se de Caim. Esse foi a base, esse foi o princípio, foi de lá que surgiu tudo isso. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Então, como Caim construiu a primeira cidade, e ele então colocou o nome de seu filho Enoque, ele colocou o mesmo nome naquela cidade. Seus descendentes fizeram seu nome na terra, desenvolvendo pecuária, inventando instrumentos musicais e metalúrgico. Aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 16, veja isso aqui. Verso 16 de Gênesis 4. E saiu Caim, acharam, encontraram? Usem sua Bíblia, tá? A sua espada é a Bíblia. Não é o celular. O celular contém a Bíblia, mas não é a Bíblia. Tá? Veja, Gênesis 4,16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Ele construiu uma cidade, sem engenharia. Uma cidade, não foi uma casa. Não foi uma viela, foi uma cidade. E sem engenharia. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael. Veja a descendência. E Meujael gerou a Matusael, e Matusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. A poligamia começou com a semente da serpente, com a semente de Caim. Ele tomou duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado, os fazendeiros. As fazendas. O verso 20, verso 21. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão, cultura e arte, instrumentos musicais. Veja, 22, e Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de arte e ferro, metalúrgica. E a irmã de Tubal-Caim, Noema. Então daqui surge tudo. Aqui surge a engenharia, aqui surge a tecnologia, aqui entra o mundo da construção.
do desenvolvimento, daquilo que se chama cultura, daquilo que chamamos de inteligente, daquilo que nós achamos que é o máximo, daquilo que veio para ficar, porque não vai nada de tecnologia, não vai nada de cultura, não vai nada de artes, tudo fica. São bens naturais, são bens materiais que se dedica tanto, que se dá uma vida toda por isso, se leva uma vida toda para ter uma faculdade, chega lá na frente e se decepciona, porque a alma, que é aquilo que mais interessa, que é a salvação de sua alma, perdem por causa da ciência. E os descendentes de Adão, eles não são conhecidos por nenhuma realização natural. Você não vai encontrar nenhuma realização mundana por nenhum dos filhos de Adão. Mas eles caminharam com Deus. Eles se dedicaram no outro fator. E hoje nós vemos essa mistura de semente. Às vezes uma moça casa com um rapaz por não orar, e aí tem essa mistura de semente. Ela com ele, ou ele com ela. Um é só trabalho, o outro quer adorar, quer orar, mas trabalho. E é uma casa dividida, é um jugo desigual. Então daí surgiu o nome do filho primogênito de Adão, Abel. E Abel significa vaidade, como um vapor, que vai com a idade, foi exatamente. Ele não deixou descendente, ele não deixou família, ele foi cedo, ele foi logo. Seu irmão matou por parte da mãe. Irmão Caim era irmão de Abel por parte da mãe, não por questão do pai. E Abel se tornou pastor, passando seus dias cuidando do sacrifício que ele deveria apresentar a Deus. Ele passou uma vida toda cuidando daquilo que ele ia oferecer em sacrifício. E eu e você, irmãos, como filhos e filhas de Deus, temos que passar a vida toda também cuidando desse sacrifício que é a minha vida, que é a sua vida, para apresentar a Deus. Temos uma oração sacerdotal que Jesus faz: Pai, não peço que tira-os do mundo, mas livra-os do mal. E muitos irmãos, muitas irmãs, mesmo com essa oração, ainda preferem o mal. Corre para cima do mal. Se metem em bebidas alcoólicas, se embriagam com vinho, se embriagam com cerveja, entram no mundo, no pecado, participam de coisas alheias, falam que não deve. Você vai dar conta por cada palavra ociosa que saiu da sua boca. Você pode até apagar o que você manda no seu celular, mas aquilo está gravado diante de Deus. Se um arrependimento sincero não acontecer, aquela voz um dia te encontra. Leia a mensagem, a palavra falada e a semente original, volume 1. Para tu veres se é verdade ou não. Então, irmãos, aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 4, nós encontramos: e Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. A tecnologia de Caim Deus não aceitou. O conhecimento de Caim ele não aceitou. As obras de artes de Caim, Deus não aceitou, porque Caim ofereceu para Deus aquilo que ele cuidava. Então, os cristãos passam seus dias cuidando do seu sacrifício, uma vida de fé em obediência a Deus, como cristão, como cristã. Nós, como cristãos, como cristãs, precisamos entender que nós vamos ter que prestar conta a Deus do que fizemos, bom ou mal. Romanos capítulo 12, a gente cita isso de cor, mas podemos ler, abrir a Bíblia aqui para você ver o que Paulo vem e ensina para nós, no nosso dia a dia, desse sacrifício que Abel passou a vida toda cuidando, irmãos. Abel não constituiu família. O versículo 1 de Romanos capítulo 12, Paulo escreve aqui, eu estou aqui em 9, João 9, Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, ou peço a vocês, irmãos, ou suplico a vocês, irmãos, ou imploro a vocês, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, os vossos membros, a vossa vida em sacrifício santo, sacrifício separado, viver uma vida prazerosa em dizer: alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor, estou feliz em servir ao Senhor, tenho prazer na lei do Senhor, nela eu medito de dia e de noite. Eu tenho o prazer de ensinar os meus filhos, de orientar os meus filhos, de falar com o meu esposo, de falar com a minha esposa, de ir à casa do Senhor, ver santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com raciocínio. Você, irmã, você, irmão, nós precisamos de cuidar de nós como sacrifício vivo, como Abel cuidou do seu sacrifício, apresentou a Deus e Deus se agradou. Que eu e você também possamos nos apresentar como sacrifício vivo e que isso venha agradar a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Que Deus nos ajude a refletir, a examinar. Precisamos, eu insisto, nós precisamos aprender a examinar a Bíblia, nós precisamos de aprender a examinar essas mensagens. Efésios capítulo 2, capítulo 5, no versículo 2, Paulo escreve assim e diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou. Veja o conselho aqui, irmão, irmã: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Irmão, irmã, por que Ele se entregou a si mesmo na cruz do Calvário por você como sacrifício? Por que eu e você também não nos entregamos a Ele em sacrifício vivo, santo, que é agradável a Deus, em cheiro suave, prazeroso, gostoso em servi-lo, em ser um cristão de verdade, em ser uma cristã de verdade, de coração. Oh, graças a Deus, amanhã tem culto, é uma oportunidade que eu vou adorar o meu Deus. Eu vou levar minha família para adorar a Deus. Nós temos que vir à igreja para adorar a Deus. Não é questão se o pastor vai estar ou não, a questão é: Deus estará ou não, porque às vezes o pastor pode estar, mas Deus pode não estar. A questão é saber se você vai trazê-lo no seu coração e vai adorá-lo aqui, na beleza da sua santidade, em cheiro suave, em prazer de poder servi-lo, com gratidão no coração. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Vamos olhar esse assunto aqui bem de perto, irmão, irmã, porque os nossos dias estão contados. A nossa vida é como um vapor, é um conto ligeiro. Não sabemos quanto tempo vamos ficar, mas cada segundo da nossa vida vamos dedicá-lo a Cristo em espírito e em verdade. Não, sou um cristão, sou uma cristã, mas em espírito e verdade, não nominal. Eu sirvo um Deus vivo, um Deus real. Aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 15, Paulo escreve assim, e diz assim, veja, Hebreus 13, 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Mas tem uma vida consagrada, uma vida separada, para servir a Deus em espírito e em verdade, como um cristão, como uma cristã. Deixa eu ver se eu li certo aqui, verso 15, né? Perdão, é 13, 15. Perdoe, gente, perdoe. Hebreus 13, 15. Hebreus 13, 15. Eu li 12, né? É 13, 15, vê? Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor. Você, quando vem à casa do Senhor, vem para oferecer a Ele sacrifícios de louvor. Amém? Veja
isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Cada hino que é cantado aqui é confessar o nome do Senhor, sacrifícios de louvor, irmão. Então você nunca deveria ficar com a sua boca fechada. Você deveria cantar de corpo, alma e espírito, colocar toda a sua força do seu pulmão. Esse pulmão que Deus te deu aí é o fôlego de vida para adorá-lo. Porque cada veículo que passa lá na sua casa está soltando no escapamento produtos cancerígenos para destruir a sua vida. Mas então o seu fôlego de vida ofereça ele ao Senhor em sacrifícios de louvor. Então você veio à casa do Senhor, você veio para adorá-lo. Alegrei-me quando disseram-me: vamos à casa do Senhor. Olha que oportunidade você tem de adorá-lo na beleza da sua santidade. Então Caim tinha os traços de caráter inconfundíveis de seu pai. Você encontra isso na Bíblia. Você vai encontrar o caráter dos filhos, como eu disse hoje de manhã, repito aqui, a careta que seu filho faz, o jeito que ele fica emburrado, o jeito que ele briga, você já sabe se foi a mãe ou se foi o pai, se ele está imitando o pai ou a mãe, ou o vô ou a avó. A natureza, as respostas que dá, a indisciplina que tem, o temperamento que toma conta. Há filhas que colocam o dedo na cara da mãe, colocam o dedo na cara do pai, dá uma olhadinha, o pai fez isso também, ou o vô fez, ou a avó fez, ou o bisavô, alguém herdou herança de pais. Vê, velha natureza, herança dos pais. Se você não herdou isso do seu pai, você herdou isso do seu avô, que seu pai herdou do seu avô, e você herdou do seu pai. Então abandona essa vida, abandona essa velha natureza, troque aqui no altar por uma nova natureza. Vem aqui, faça uma troca, diga: Senhor, eu quero deixar aqui a velha natureza que eu herdei do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha família. Eu quero quebrar essa maldição aqui no altar. Eu deixo isso aqui, eu largo esse fardo aqui, e eu quero, Senhor, o seu fardo que é manso, eu quero o seu fardo que é leve. Olha o jeito que alguns maridos tratam as suas esposas, nunca muda. Olha o tratamento que alguns pais dão para os filhos, nunca muda. Preferem herdar essa natureza que um dia vai vir juízo sobre ela. Abra sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 8 para você ver que Caim tinha os traços e o caráter inconfundidos do seu pai, como Satanás. Ele era mentiroso, ele era assassino, e ele tinha a natureza carnal e sensual da serpente. Por isso ele matou o seu irmão Abel, porque era isso que ele veio, como um ladrão que vem senão para matar, roubar e destruir. E ele tinha essa natureza, porque o pai dele, a serpente, destruiu uma família, acabou com a família. Mão Branca diz que homens que destroem famílias é porque eles não têm alma, é como a serpente, é desalmados. E ele veio e destruiu aquela família, e aí de lá herdou um filho, seu nome era Caim. E se nós fôssemos ver aqui, eu mostrei de manhã a natureza da sua descendência, que matou um homem porque criticou ele, e matou um jovem porque desrespeitou ele. Essa foi a natureza da sua descendência, tirar vida. Essa é a descendência de Satanás, através da raça, porque não é todo mundo que é filho de Deus, não. Tira a vida por qualquer coisa, e lá no Êxodo já estava escrito: não matarás. João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8. Jesus está aqui conversando com os religiosos de suas épocas, e de repente ele olha para eles e diz assim, olha, verso 44, vocês têm por pai o diabo, religiosos, pregadores, vocês têm por pai o diabo,
e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Qual foi o primeiro homicida? Caim. Homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmão Branham diz que todas as pessoas que mentem, elas se tornam filhos do diabo por causa da mentira. Porque o pai da mentira é o diabo. Então diga a verdade sobre qualquer circunstância. Porque uma mentira vai te acompanhar o resto da sua vida, caso ela não seja confessada. Por que uma moça, quando casa com um rapaz, e ela não confessa que ela já foi de outro, o homem pode deixar ela? Pode ter 20 anos de casado, ele pode deixar ela e casar com outra. Porque ele não casou com a verdade, aquele homem casou com a mentira. Perguntas e respostas de número 13, leia e tire suas próprias conclusões. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3. Velha natureza, herança dos pais. Abandona isso, irmã. Isso não te dá prazer não, isso não funcionou com seu pai. Velha natureza, herança do pai. Abandona isso, irmão. Isso não funcionou para ele, não vai funcionar para você. Você vai continuar caindo e nunca vai se firmar na verdade, por causa de uma herança maldita. Mas você pode herdar uma herança abençoada. Filhos e filhas, herança de Deus. Mas tem que estar inculcada a palavra, o ensinamento da palavra. 1 João capítulo 3, versículo 12. Não como Caim. Encontraram? Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seus irmãos justas. Não é essa a perseguição até hoje? Agora aqui em 1 João capítulo 3, só versículo 10, olha o que João diz. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do... então o diabo tem filhos. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. E se eu fosse lá na semeadora, que saiu a semear a semente, Jesus mostra que quem semeou aquela semente lá foi o maligno. Mateus 13, vamos lá? Não vou ler toda a parábola, mas eu vou deixar uma escritura aqui de Mateus capítulo 13, para deixar isso aqui bem firmado. Eu, meu irmão, viu, minha irmã? Evangelho de Mateus capítulo 13, que Deus seja louvado. Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 38. Glória a Deus. O campo é o quê? O mundo. E a boa semente são os filhos, e os joios são os filhos. Então pronto, vós tendes por pai o diabo. João 8,44, 1 João 3,12, e aqui Jesus está confirmando em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, versículo 38. E nós poderíamos entrar na Bíblia, na genealogia de Gênesis capítulo 5, entrar na genealogia de Lucas capítulo 3, e no livro de Judas, e mostrar e provar dentro dos evangelhos que a semente da serpente são pessoas. Senão João não tinha dito, o machado está posto da raiz das árvores. E a Bíblia não tinha dito lá no Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e nela você está tendo prazer na lei do Senhor, meu irmão? Você tem prazer na lei do Senhor, minha irmã? Se não, é melhor ter prazer na lei do Senhor e começar a meditar nela de dia e de noite, porque você vai ter prazer de estar aqui na casa do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade e vencer essa natureza velha do seu pai, que diz, para servir a Deus não tem que ir na igreja. Então para que foi construída a igreja se não precisa?
Mas ele tem a natureza que ele herdou do vô dele, da avó dele, do bisavô, e já herdou um pouco da serpente também, e quer introduzir isso. Ô irmão, irmã, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você nasceu para adorá-lo na beleza da sua santidade. Se no arrebatamento for somente 5, um dele eu sou. Se no arrebatamento for somente 4, um dele eu sou. Se no arrebatamento for somente 3, um dele eu sou. Mas se no arrebatamento for somente 2, um dele eu sou. Mas se no arrebatamento for somente 1, este sou eu. Porque é assim na terra como no céu. Como você serve a Ele, assentado aí nesses bancos aqui na terra, será assim lá no céu. Mas se tu estás lá na sua casa, como vai ser assim no céu? Mas é serviço, 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 serviço. O arrebatamento vai acontecer e você vai ficar aí para trabalhar. Já que seu tesouro é aqui na terra, aí você vai ficar para cuidar da sua fazenda, você vai ficar aí para cuidar do seu sítio, você vai ficar para cuidar do seu gado, você vai cuidar da sua venda, do seu armazém, do seu mercado, da sua cozinha, para cuidar da sua casa, já que ela é mais importante do que a casa do Senhor. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, Marta! Sempre as Escrituras registram gerações de famílias diferentes. A palavra, tanto no grego quanto no hebraico, é genealogia. Cada uma das 3 famílias de Deus tinha traços distintos, como vistos em Abraão, cujo nome significa pai de uma multidão ou pai das nações. Gênesis 12, 3, Deus faz uma promessa para Abraão. Quem crê aqui que é semente de Abraão? Gênesis capítulo 13, ou 12, perdão. Gênesis capítulo 12, verso 3. Quem crê? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Você crê que você é semente de Abraão, irmão? Você crê? Então abandone essa velha natureza, herança do seu pai. A herança de seus pais, abandone. Mas essa promessa não foi dada aos descendentes de Caim nem de Cainã, que desprezam os parentes de Abraão. Deus colocou Caim em inimizade contra nós, você sabia? Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Vocês creem na Bíblia? Então não vai ter acordo não. Agora eu admiro muito quando alguns irmãos casam com filhas de caimitas, de Caim. É quando, moças casam com filhos de Caim. Vai juntando aí de qualquer jeito, de qualquer maneira. E começa a cruzar semente.
Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e sua semente. Está aí. Deus colocou as duas sementes em conflitos. Uma inclina para as coisas da carne e outras inclina para as coisas do Espírito. O coração está nas coisas aqui, outras estão com o coração aqui. Abel estava com o sacrifício, cuidando do sacrifício que ele ia oferecer a Deus. Mas Caim também estava cuidando aqui do seu tesouro para oferecer a Deus. E foi oferecido. A questão é que Deus rejeitou aquilo que Caim ofereceu e aceitou aquilo que Abel ofereceu. Irmão e irmã, vamos cuidar para que Deus nos aceite como um sacrifício vivo. Vidas cuidadas, vidas no altar, para servi-lo em espírito e em verdade. Abraão viveu depois do dilúvio. Então as famílias de Abraão, que seriam abençoadas por meio da aliança de Deus, estão dentro de todas as nações, descendentes de Cão, Sem e Jafé. Deus deu uma olé, mas deu uma rasteira no diabo. Mas foi um olé, mas foi uma rasteira. O diabo focou lá e Deus passou sua semente entre os gentios. Amém? Gênesis 17:15, já estou concluindo, não vai dar para terminar. É gostoso esses assuntos, eu não sei se vocês gostam, mas isso aqui, nossa, é bom você ficar ali e estudar, nossa, é muito bom, é muito, muito bom, graças a Deus. Gênesis 17:15, e eu vou ficar aqui com essa escritura, e nós vamos orar para ir para casa. E quarta-feira nós vamos estar aqui orando, viu, irmãos? Vamos orar. Domingo é a eleição, você não deveria votar para ninguém sem primeiro orar e Deus colocar no seu coração. Não vai lá só preencher lá não. Veja quem que você está votando, por causa a corrupção generalizada que existe na política hoje, são pessoas que votam por votar. Um cristão deve orar antes de votar. Tem que ter a direção de Deus para quem você votar. A pessoa já é corrupta aí antes de ser eleita, e o que você acha que vai ser depois? Um candidato que te dá gasolina e que te dá não sei o que, ele não merece seu voto. E se você pegar aquilo que você está dando, você é corrupto tanto quanto ele. Gênesis 17:15, por isso que nós, como cristãos, não metemos em política. Nós oramos pelos nossos representantes lá, mas de defender bandeira, não, senhores, não, nós somos cristãos e nós defendemos a palavra de Deus. Oramos pelas autoridades constituídas por Deus, e Deus não anda constituindo corruptos, não. Deus constitui pessoas honestas. Gênesis 17, verso 15. E disse Deus mais a Abraão e a Sarai tua mulher: não chamarás mais pelo teu nome Sarai, mas agora Sara será seu nome, porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis dos povos sairão dela. Então eu aqui e você recebemos as bênçãos das nações. E louvado seja Deus. Sara significa princesa. Ela conheceu o Senhor como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e deu à luz um filho natural da promessa por nome Isaque. E agora eu finalizo aqui com Êxodo capítulo 6. E nós voltamos domingo de manhã nesse assunto, se Deus quiser. Êxodo capítulo 6. Aleluia. Vocês devem votar, irmãos e irmãs, porque se você elege um corrupto, você vai responder isso diante de Deus também, porque a justiça de Deus é de uma ponta na outra.
Então, cuida, faça como o teu profeta. Ore, peça a Deus a direção, deixa aquilo vir no seu coração, não aceite propaganda, aceite o que Deus colocar no seu coração, Ele vai colocar alguém para você dar o seu voto. Êxodo 6, versículo 3: E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Olha, preste bastante atenção nisso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Quem conhece o Senhor pelo nome aqui, nessa noite? Quem conhece? Você conhece o Senhor pelo nome? Que privilégio, irmão, nós temos. Nós somos semente de Abraão, porque cremos nisso que Deus disse a Abraão. Isso me alcançou, e isso te alcançou, e estamos aqui pela fé. Vamos ficar de pé. Bendito Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, te agradecemos pelo privilégio de sermos alcançados entre as nações, conhecer o seu nome, receber o seu nome e estar aqui em defesa do seu nome. Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, que a sua palavra seja acrescentada aos nossos corações e que tenhamos prazer na lei do Senhor, em meditar nela de dia e de noite. Abençoe meus irmãos e minhas irmãs e nos dá uma semana ricamente abençoada. Proteja-nos e livra-nos de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos, por amor do teu nome. Amém e amém. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. E até quarta-feira aqui com o nosso culto de oração. Deus te abençoe, Deus te proteja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, através da transmissão, que as bênçãos de Deus sejam sobre você e sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. A minha vida é do coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre, a minha vida